Ok. Meus queridos companheiros, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa seara do Mestre Jesus, onde o protetor desse núcleo é nosso querido Francisco de Assis, esse ser completamente iluminado, cheio de toda humildade e que espiritualmente, com certeza, ele está olhando para cada um de nós nesta noite. Nós vamos, através dele, ligando aos benfeitores espirituais e buscando em nossos meios a figura meiga envolvente de Jesus e pedindo a ele que, nesse momento, ele exorte a sua luz por cada cantinho desse núcleo, para que todos nós possamos sentir a paz dele, envolvendo os nossos corações, dilatando as nossas percepções, para que todos nós possamos sair daqui, mas muito, muito melhor do que quando chegamos. E assim, ligado a Jesus, nós vamos dizendo essa prece, nosso Divino Mestre e Salvador. Fortalecendo-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros, celeste auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal perfeito que dominaram. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal perfeito que dominaram. Que assim seja. E assim, ligado aos benfeitores espirituais, mentor amigo desse centro, ligado a Jesus. Nós vamos junto analisar o tema dessa noite. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Nós vamos falar sobre o item 11, que fala do corpo e do espírito. Então, nós vamos ver essa mensagem lindíssima de Jorge Paris, 1863. Ele nos recomenda como é que nós devemos cuidar do nosso corpo e também do nosso espírito. Nós, no passado, nós tínhamos mania para pensar que seriam espíritos puros, bons, maceravam o nosso corpo. Chicoteavam de lá para cá, de lá para cá, para ficarmos bons. Mas nós aprendemos com Jesus que não é dessa forma, que o corpo é simplesmente um veículo qual Deus nos ofereceu para que nós pudéssemos fazer a nossa caminhada, para que nós pudéssemos fazer o nosso aprendizado. E que cada hora de uma situação vencida, nós adquirimos outro corpo. Como é que nós devemos trabalhar nesse corpo? Respeitando e fazendo o que há de melhor. Então, dormindo o quanto nós pudermos, alimentar de acordo com a necessidade, mas alimentar de coisas boas, de coisas que nutrem a nossa matéria, porque através dessa matéria é que o espírito faz o seu estágio. O estágio, dependendo de cada situação, ele trouxe para vencer. Se nós temos um corpo completamente doente, torna a nossa caminhada mais difícil, não é mesmo? Mas nós sabemos que mente sadia, corpo sadio. Atitudes positivas geram o progresso do espírito. Então, nós vamos lembrar desse espírito Jorge, Paris de 1863, que trouxe essa mensagem: cuidar do corpo, mas cuidar também da alma. Vamos ver quais os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo físico. Vamos falar do físico primeiro, e depois vamos falar do espírito. O físico, devemos nós trabalhar, ter uma boa alimentação, procurar dormir o tanto que nos for possível, porque através do sono o espírito também tem a possibilidade de fazer o seu estágio, de ir para lugares onde o apraz.
E esse lugar que o Espírito vai, depende muito da nossa atitude, depende muito do nosso pensamento, depende muito do nosso trabalho. Se nós somos aqueles espíritos que não conseguimos vencer ainda os desafios, que somos mergulhados ainda no vício, na maledicência, em todas as coisas negativas, ao corpo descansar, com certeza esse espírito vai fazer o seu estágio procurando o seu alimento, procurando as pessoas que gostam dessas atitudes, de estar falando coisas que não devem, de estar se alimentando de vício. Aí muitos perguntarão para mim, Cida, o espírito fora da matéria, ele nutre dos vícios? Sim, senhor. Eles vão procurar criaturas que oferecem para eles aquilo que o apraz. Aqueles que gostam do álcool, influencia o outro porque ele toma um golezinho e ele aí usufrui dessa essência. O outro que é desregrado no campo do sexo, ele vai procurá-lo porque, através do mesmo, ele também usufrui dessa energia. Olha a responsabilidade nossa, porque nós sabemos que tudo que nós necessitamos, Deus permite que nós façamos o nosso estágio e nutrimos do mesmo. Mas já que nós aprendemos com Jesus, que somos espíritos imortais, cada existência que Deus nos oferece é para que nós possamos procurar a perfeição, não absoluta, porque a perfeição absoluta está por Jesus, nosso mestre, mas a perfeição relativa, todos nós estamos aqui reencarnados para fazer esse estágio e sair daqui muito melhor do que quando nós chegamos. Por exemplo, no nosso estágio, nós temos que trabalhar em nós buscando virtude. E para buscar virtude não é uma coisa muito fácil, porque nós temos que ter uma força, uma coragem de ser diferente. E diferente no mundo de expiação e prova, ele é muito duro. Por quê? Porque muitas vezes nós possamos ser criticados, se a nossa atitude é boa, positiva, de envolver essa criatura em carinho, respeito e tudo. Muitos olham e falam, nossa, que como é bobo. Imagina, quando aqueles que ainda não conseguiam sair dos vícios, bobagem, vem tomar um pouco aqui, ou vamos ter uma tarde mais abundante. Coitado, fulano não está vivendo bem. Mas nós que aprendemos com Jesus, aprendemos também que não devemos criticar, porque todos nós temos um momento de fazer a nossa reforma íntima. Quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, a postura nossa tem que ser diferente. Não que nós somos obrigados, não. Deus nos deu livre-arbítrio e nós podemos usá-lo da maneira que nós quisermos. Só que, cedo ou tarde, nós voltamos para corrigir, voltamos para fazer a caminhada naquilo que nós não conseguimos fazer de uma maneira edificante. Principalmente no campo dos vícios. Os vícios são situações, principalmente, a gente às vezes fala, é do espírito encarnado. Não, os vícios, eles envolvem os espíritos desencarnados. Se eu desencarnar agora, que eu gosto demais das biritas, eu gosto do cigarro, eu gosto de tudo. Será porque eu deixei meu corpo físico, eu já me livrei de tudo isso? Mentira, não. Eu vou embora e vou com esse peso e, naturalmente, eu vou influenciar aqueles que podem me oferecer esse. Por isso que nós devemos trabalhar em nós para conquistar virtude e sair fora dos vícios. Porque na pluralidade das existências, nós somos espíritos que estamos muitos anos aqui no planeta Terra. Deus, na sua misericórdia infinita, nos oferece a oportunidade para cada reencarnação, nós eliminando determinados vícios e adquirindo virtudes. Devemos criticar aqueles que ainda gostam disso ou daquilo, daquele outro? Não. Devemos sempre respeitá-los e servir sempre de exemplo. De exemplo, sem ser aquela pessoa chata. Aquela pessoa que superou o desafio, mas que chegou, olha, você não deve fazer isso, fazer aquilo, você vai para isso, vai para aquilo. Não. A sua postura edificante, em qualquer lugar que você estiver, já mostra o que trazes e quem é. Porque muitas vezes nós fazemos adversário.
E nós não possamos lembrar que se hoje nós não estamos caminhando no campo do vício, se hoje nós não estamos trabalhando a maledicência, se hoje nós não estamos nutrindo de nada negativo, é porque nós já superamos. Porque Deus não criou o espírito perfeito. Ele criou todo o espírito por amor simples e ignorante, e oferece a ele toda a oportunidade para que ele possa vencer o desafio e fazer o seu crescimento. Então, todos nós que estamos aqui, nesse planeta, estamos aqui para conquistar virtude, para vencer desafio de situação densa que nós trouxemos, principalmente nós que levamos uma vida, assim, muitas vezes bastante difíceis. Não vamos lamentar, vamos procurar fazer o nosso melhor, sem crítica, procurar analisar o que falou Jesus. Ele conviveu no meio de pessoas completamente viciadas, pessoas doentes, ele as curou, nunca humilhou, ele amparou e esclareceu. O problema do cristão é esse, esclarecer e não se ver, porque admitiu algumas coisas, já saiu de algum tipo de dependência de qualquer ordem, porque a dependência que eu falo não é dependência química, é dependência de qualquer tipo de vício, dependência da maledicência, dependência da comilança, dependência de qualquer tipo de coisa, e assim que nós superamos, vamos criticar o outro. Não devemos criticar, devemos auxiliar. Olha, se você fizer assim, assado, não quero intervir na sua vida, mas será melhor para você. Se a pessoa estiver receptiva, ela vai nutrir dessa informação nossa. Se não estiver, oremos por ela, porque todos nós que estamos aqui, nesse século XXI, nós temos a possibilidade de fazer um grande voo, através da indulgência, através da paciência, através do exercício do amor ao irmão que está numa situação oposta a nós. Aqui nesse núcleo, graças a Deus, todas as pessoas que aqui estão, são espíritos que já estão procurando a sua melhora, procurando ser mais tolerante, procurando trabalhar no campo da beneficência, procurando livrar dos vícios que são pesados, mas sim a crítica mútua em cima do outro. Hoje eu posso estar criticando a criatura em coisas que eu ainda não consegui superar. Ou se superei hoje, fui forte nela ontem. E depois não sabemos nós quanto tempo nós gastamos para superar ou para aprender a amar e respeitar. Então, vamos ser misericordiosos para com nossos irmãos, porque dessa forma nós estamos lembrando de Jesus. Jesus, o Espírito perfeito, que veio aqui na Terra. Ele vestiu esse corpo, levou 1000 anos para pagar a luz, para vestir esse corpo denso. Andou no meio de todas as pessoas, viciados, doentes, maledicentes, de tudo. Ele nunca criticou. Ele amparou e esclareceu. E a postura do cristão tem que ser essa, de primeiro fazer uma autoavaliação, conversar consigo própria, porque às vezes eu até quero ser boa, mas eu trago no meio tanta mazela, que a primeira vez que eu estou de frente com esse evangelho de Jesus, e que não vou conseguir fazer tudo de bom. Mas não podemos desistir, constantemente trabalhar em nós para a nossa melhoria. E o maior meio de nós evoluirmos é ter um respeito mútuo pelo semelhante, olhar para o semelhante, mas com um olhar de piedade, de amor, perguntando: o que é que eu posso fazer para te ajudar? Sem crítica. A crítica, muitas vezes, ela deixa a pessoa pior. Analisando, se não temos a possibilidade de falar, pensamento é vida. Eleve o pensamento a Deus e lembra do Cristo. O que queres que eu faça? E nessa pergunta, nós vamos ser envolvidos numa energia balsâmica de amor e vamos ali auxiliando o nosso próximo e fazendo também a nossa evolução. Nós somos irmãos, estamos aqui um para auxiliar o outro. Não é o acaso que nos uniu aqui nessa noite, nesse momento. Nós não sabemos se faz séculos e milênios que nós estamos fazendo uma outra caminhada, uma caminhada inversa, mas perseverando em relação à busca do bem, assimilando os ensinamentos do Cristo, ele permitiu
que nós estivéssemos aqui, cada um na sua casa, cada um às vezes até em cidade diferente, mas com o mesmo objetivo. Eu quero muito estudar todas as informações que Kardec e todos esses espíritos maravilhosos nos trouxe para que eu possa servir Jesus. Fora dessas informações, nós nos perdemos nesse mundo. E é muito fácil nós nos perdermos nesse mundo, porque é esse mundo que nós temos andado muitos séculos em mim. Mas depois de tanto sofrer, vamos para o plano espiritual, fazemos uma avaliação, voltamos, cometemos o mesmo equívoco. Vamos e volta quando chega agora. Nesse momento que o nosso planeta Terra está para passar de expiação e prova para o mundo de regeneração, para um mundo onde o homem vai ser um pouco mais feliz, onde o homem vai aprender muito mais coisas. Aqui nós estamos passando por essa experiência, por essa prova. Não vamos deixar escapar de nós. Vamos procurar analisar a cada situação que nos acontece, falando, meu Deus, o que é que eu posso fazer de bom para que eu possa auxiliar e para mim mesmo? Quando nós trabalhamos no campo da mansuetude, no campo de fazer uma análise, no campo de não só acordar, comer, beber e está tudo bem, quando nós deixamos nosso pensamento vagar, buscando o regaço amoroso de Jesus, nós ficamos muito mais fortes. E o plano espiritual tem meio de trabalhar em nós, em qualquer situação que nós estivermos vivenciando. Não queremos nós ser perfeitos de um dia para a noite, porque isso é impossível. Porque se assim fosse, nós que estamos aqui, nós somos espíritos, olha, muito, da época de Jesus para hoje, 2000 anos, nós estávamos aqui muito tempo, mas naquele tempo cometemos um monte de delito, eliminando o outro por um pedaço de terra, eliminando o outro para tomar a mulher do outro, eliminando o outro para que ele pudesse exercitar o seu orgulho, o seu egoísmo, mas Deus é amor e nos criou para a perfeição relativa, porque a absoluta está com Ele. E nessa nossa caminhada, a cada existência, ele nos permite determinado estágio para que nós possamos despertar a consciência e buscar uma caminhada feliz. E melhor meio de nós caminharmos é quando nós olhamos para o nosso próximo, principalmente aqueles que estão passando por situação difícil, e perguntam, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar o fulano? Sem criticar, sem a crítica. A crítica é uma coisa ruim, destrutiva, e que nós não construímos quando criticamos. Mas quando nós fazemos uma análise, deixamos o coração entrar em ação, e pedimos a Deus, nosso Pai, que faça de cada um de nós o instrumento da paz dele. Dessa forma, nós ajudamos no campo da doença, no campo do vício, principalmente. Nesse século que nós estamos vivendo, nós temos uma possibilidade enorme de fazer um grande voo, porque nesse momento, Deus permite, como esse planeta de expiação e prova vai para o mundo de regeneração, Deus, por amor dele, por cada um de nós, permitiu a reencarnação de vários espíritos que estavam aprisionados porque não tinham condição de reencarnar. Agora, depois de muito tempo, Deus oferece a oportunidade e abre o espaço. Vá, aproveite essa oportunidade, porque como o mundo que eu disse, de expiação e prova, como de regeneração, o amor de Deus por cada um permite. Mas tem muitos que estão jogando essa oportunidade fora. E a gente fica com uma pena enorme quando o irmão vai ainda um contra o outro. Ele vai buscar ainda guerra. Ele vai buscar ainda maledicência. Ele vai buscar ainda lesar o outro. Quando ele acha assim, com certeza não está preparando a sua caminhada para ficar aqui. Ele está... Aí muitos poderão me perguntar, nossa, se Deus criou, de repente ele não vai ficar, para onde vai? Ele vai para um lugar, Deus é amor, ele vai para um lugar de acordo com a situação dele.
Ele vai para um lugar de acordo com a situação dele. E o dia que ele melhorar, será que ele volta aqui no planeta Terra? Pode ser. Os exilados de Capela, eles vieram aqui para o planeta, nos ofereceu toda a ajuda que nós tivemos, e muitos deles voltaram para a Capela. Outros foram para um lugar mais elevado, e muitos deles voltaram para a Capela. Então, nós temos essa oportunidade. Mas não vamos esperar, vamos começar a trabalhar já. Que forma nós vamos trabalhar, nos preparando para a situação melhor? Quando nós olhamos para o próximo sem crítica, mas vendo que ele é constantemente, o que é que eu posso fazer para ajudar fulano? Sem criticar, porque nós não somos espírito perfeito. E Jesus, que era perfeito, não criticou nenhum de nós. Então, vamos ver o que é que nós podemos fazer para ajudar. Vamos procurar o que é que nós temos de mazela para trabalhar em nós, sem também aquele atropelamento, porque muitas pessoas, às vezes, querem se corrigir. Ficou aí há 50, 60 anos completamente no caminho oposto. De uma hora para outra, ele quer melhorar, e, às vezes, ele entra em conflito com ele mesmo e tem um monte até de desencarne de pessoas que lá no seu eu, ele está pensando assim. Então, vamos todos nós aqui trabalhar em nós, fazendo o que há de melhor, em termos de exemplo e, acima de tudo, de pensamento. O pensamento, ele é vida. E quando nós elevamos o pensamento primeiro a Deus, a Jesus, o governador desse planeta, e oferece a nossa energia, nós estamos trabalhando na nossa melhoria e auxiliando o nosso irmão. Nós que estamos aqui no planeta Terra, somos todos irmãos, e com certeza, se nós trabalharmos bem, procurar assimilar o que o Rabi da Galileia veio aqui nos ensinar, nós vamos sair juntos daqui e vamos para algum lugar onde possamos usufruir da paz, do amor, da não violência, do crescimento. Poxa vida, nós sabemos tão poucas coisas nós sabemos, nós vemos aí os cientistas, quantas coisas maravilhosas estão fazendo. Quanto que nós melhoramos, olha o nosso corpo físico, se nós olharmos lá no passado, os primeiros estágios nossos aqui na Terra, e olhar para nós nos dias de hoje, por tudo isso nós temos que acreditar sempre em situações melhores, em dias melhores. E muitos poderão falar para mim, Cida, você fala em coisas melhores, e a violência, e a guerra, e tudo. Tudo isso não é Deus que pediu para acontecer. Tudo isso é o homem. É o homem, a imperfeição do homem que construiu para ele esse charco de dor. Mas aquilo que nós semeamos, nós temos a obrigação de dizer. Não como vamos dizer, Deus está nos castigando, Deus não castiga ninguém. Ele é amor, é o nosso Pai querido. Ele simplesmente nos dá a oportunidade de um dia chegar no Espírito iluminado. E se nós queremos um exemplo, vamos lembrar do Rabi da Galileia. Será que Deus criou ele completamente perfeito? Evidentemente que não. Deus ama todos nós iguais. Ele criou, ele também simples e ignorante. Não aqui no planeta Terra, mas em algum planeta. Ele estagiou para esse estágio. Talvez não como nós, que quando nós aproveitamos bem a nossa existência, nós evoluímos mais rápido. Possa ser que ele fez a evolução dele mais rápido em algum outro planeta. Porque Jesus diz, a casa do meu pai há muitas moradas. E nós vemos que hoje nós estamos vendo alguns slides de espíritos, e nós vivemos aqui na Terra espíritos grandiosos, maravilhosos, que nós, com certeza, viveram em outras situações, em outros planetas, e que nos trouxe revelações e, principalmente, exemplo. Porque, às vezes, nós lendo alguma coisa, ela até passa. Mas, quando nós vemos o exemplo, como vamos lembrar de algum dos espíritos que vieram grandiosos aqui na Terra, e que fez tudo bem, e, de repente, passou aparentemente despercebido. Acabamos de perder um, acabamos de falar tchau para um, porque está na espiritualidade, não perdemos nada. Só o corpo físico foi, mas ele é espírito. Divaldo Pereira Franco. Um ser simples, humilde, sem dinheiro, que muita gente pensa, para fazer a caridade, para nutrir de todo o conhecimento, de todas as coisas. Eu preciso ter dinheiro. Você precisa ter boa vontade. Você precisa deixar o amor falar mais alto. E, de acordo com essa vontade, com certeza seremos insuflados para chegar numa situação
de praticar por dele. Outra pessoa iluminada, Francisco de Assis, o diretor espiritual dessa casa. Foi um ser que dá certo que ele era nobre, e de repente, para deixar que o amor falasse mais alto dentro dele, ele deixou todas as coisas materiais que às vezes é um empecilho para o crescimento nosso. Ele deixou tudo aquilo do lado e foi ver a necessidade dos seres. Então, nós temos que pensar muito nisso. O maior meio de nós fazer o nosso crescimento é quando nós vamos olhando para cada ser como ser imortais e vendo o que é que fulano está ali precisando. O que é que eu posso fazer em favor dele? Principalmente aquelas criaturas que hoje é comum nós encontrarmos, que estão voltadas para o vício, que estão querendo até se suicidar na desesperança. Que mundo é esse? E a gente pode falar, olha, Jesus Cristo venceu o mundo. Ele saiu do corpo físico, aparentemente, para quem não entende, derrotado. Mas ele subiu todo iluminado para falarmos que a vida continua. E quando nós fizermos todas as nossas lições, da melhor maneira, um dia nós deixamos esse corpo físico e vamos sair leve, livre. Então, em qualquer situação que nós tivermos, que seja no campo da doença, que seja no campo da dívida, que seja no campo de lidar com pessoas difíceis ao nosso lado, vamos orar, pedir a Jesus que aproxime de nós, que nos dê a força, que nos dê o discernimento, que nos ampare, que nos dê a saúde física, a emocional, para que nós possamos lidar com a situação. Nada é por acaso. Se hoje nós estamos passando por essas situações, é um momento que Deus sabe que agora nós podemos, porque no passado não passávamos, porque nós não tínhamos condição. E como Ele nos ama, Ele nos oferece sempre essa oportunidade da caminhada. Não vamos desistir nunca. Ah, mas eu estou lidando com fulano, que ele se envolveu num vício, eu não aguento mais. Ah, e o outro, estou com uma necessidade, estou devendo tanto. Não importa. A experiência que nós estamos passando. Ah, mas se eu tivesse feito isso ontem, de uma outra forma, hoje eu não estaria passando. Mas foi o ontem. Foi o ontem. Se você não teve o despertar da consciência ontem, e hoje você está passando, busque essa conexão com Jesus que diz, eu nunca vos deixarei só. E faça a sua caminhada, e faça a sua lição. Ninguém trouxe lição igual. Cada um está ali no seu lar, vivenciando com os seres que nós construímos. Eles não estão ali por acaso. Às vezes, quando a pessoa melhora muito, aí pode até ser que para amparar, porque Deus é amor, Ele ampara todos. Ah, bom, então a Beth ela já fez uma melhoria muito grande, então eu vou mandar lá na casa dela, ela tem 3, 4 filhos, mas eu vou mandar mais um, é o vizinho, vai lá estagiar com ela, para que ele possa fazer o seu crescimento. E aí, quando nós acolhemos aquela criatura amorosamente, como se fosse um dos nossos, com certeza, nós estamos ajudando a Jesus, porque Ele ama cada um de nós. Nós temos a nossa preferência, mas Jesus é o amor em ação, trabalhando constantemente em nome do Pai. O nosso tempo já se foi, então vamos agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, por essa oportunidade que Ele nos otorga, sempre de estar juntos, e vamos assim nesse instante, elevando o nosso pensamento, enchendo o nosso coração de muita, primeira gratidão, e depois de amor, e vamos oferecer a espiritualidade amiga que aqui estão, para que eles possam levar a todas as criaturas que sofrem, principalmente aqueles que estão perdidos, tentando até eliminar a vida, que através da nossa atuação energética ele possa, nesse instante, Jesus aproximar, eles acolher no regaço amoroso, para que eles possam ter a oportunidade de sair daqui melhor de como chegou. Convibrando luz pela paz do mundo, rogando a Deus, nosso Pai, que se apieda de cada um dos irmãos que estão em prova, principalmente os presidentes, os diretores de cada país, para que, sentindo o amor de Deus, eles possam pará-los e não destruir. Convibrando para o nosso Brasil, esse lugar onde
Deus permite que, depois de tantos estágios em outros lugares, nós nascemos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho do Cristo. Que todos nós possamos receber uma chuva de bênçãos e fluidos, para que saiamos daqui essa noite renovado na fé, renovado na esperança, renovado nesse amor, que no ato da criação Deus marcou a cada um de nós. Vibramos por todos aqueles que têm os nomes aqui nessa casa, pedindo socorro. Vibramos para os nossos lares, rogando a Jesus que envolva cada um dos nossos que lá ficaram. E quando nós voltarmos, nós possamos adentrar, levando um pouco dessa energia de amor que caiu sobre todos nós. E assim, vibramos por esse núcleo que amorosamente acolhe cada um de nós. E vamos pedir a Jesus, Senhor, faça de cada um de nós o instrumento da sua paz. Graças a Deus.